Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Entre Elas, a mais um programa, e a gente tem muita gratidão pela sua presença aqui com a gente. E isso só fortalece o que as estatísticas hoje já mostram, que o Entre Elas é o podcast de maior audiência do sul do estado do Espírito Santo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Bom, a inteligência artificial já é uma realidade no mundo. Cercada de muitas discussões de benefícios e malefícios, ela tomou conta da sociedade. E dentre os benefícios, a gente tem a melhoria da tecnologia, inclusive na área da saúde, e é sobre isso que a gente conversa hoje. Não é, Marilene? A melhoria da qualidade de vida, não é, Regina? É, com certeza. Dos exames. Exatamente. E aí você entende por que as pessoas hoje vivem até 100 anos. Quer saber mais sobre isso? Sobre essa tecnologia? O Entre Elas recebe hoje o Dr. Fábio, que vai conversar com a gente. É um prazer enorme estar ao lado dessas pessoas super simpáticas aqui. Muito que eu não obrigada. vi há algum tempo, Obrigada. então estava com saudade de vocês. Opa! Olha, receber um elogio de um profissional tão competente e um homem tão bonitão, pra gente é só alegria. É isso Não é aí. não, Marilene? Vou acabar vindo mais vezes aqui também. Vamos lá, doutor Fábio. O que mudou em termos de inteligência artificial dentro do Hospital Evangélico e dentro daquilo que o senhor faz? Vamos lá. Como você falou, primeiro um panorama, né? A inteligência artificial ela veio realmente assim, uma das maiores revoluções da sociedade. Sim. Eu ia falar estar por vir, porque a gente ainda não sentiu o impacto total disso, mas ela já está acontecendo, né, no dia a dia nosso. Né? Certamente, nesse momento aqui, de alguma forma, a gente vai usar também inteligência artificial. E a gente vai falar um pouquinho dela na saúde. Sou radiologista, né, então trabalho com a parte de imagem, que é uma das áreas de maior tecnologia na medicina. E recentemente a gente adquiriu, né, um hospital evangélico, uma ressonância com inteligência artificial. O que significa isso? Né? São passos que o hospital está, né, caminhando para que a gente possa, de fato, melhorar, como você falou, a experiência do paciente, né, do cliente, que a gente costuma falar hoje. Como que a gente faz isso? Em todos os sentidos. Desde um ganho de tempo, porque não sei se vocês já fizeram, né, ressonância, ainda é um exame que ele tem uma morosidade. Algumas pessoas têm um pouco de claustrofobia, se sentem mal. Eu vou fazer exame dentro daquele tubo, né? Aquele exame, tum, que eles falam, e assim, bastante barulho, isso. né? Taca, 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 É taca. isso aí. Isso, eu vou até assim, talvez assim, seja interessante essa informação. Sim, por não. O que é a ressonância magnética, né? É um campo magnético enorme, que é justamente aquele tubo que a gente percebe. E aí, quando nós entramos dentro daquele tubo, o nosso organismo, a gente não tem essa sensação inicial, mas há um alinhamento dos átomos de hidrogênio por causa da força magnética. E esses barulhos são ondas de radiofrequência, ondas de som, especificamente em áreas que a gente queira estudar do corpo, digamos no crânio, no abdômen, no tórax, no braço, no joelho, onde for. E a hora que você tem um pulso de radiofrequência, você muda o alinhamento dos hidrogênios e quando eles voltam, então eles ganham energia e perdem energia. Então essa mudança ela é interpretada por um software de análise e vai fazer com que aquilo vire as imagens que a gente observa. Só que assim, é uma complexidade muito grande e também geram ruídos e geram artefatos. Por mais que a gente vá evoluindo, né, a ressonância, a primeira imagem foi, né, no ano que eu nasci, né, foi 1977. Naquela época, para a gente conseguir uma imagem, foram 5 horas, né, de exame de um paciente. Caramba, e hoje, com 1 segundo, a gente faz a mesma imagem que eles fizeram naquela época. Então, assim, é absurdo a evolução que a gente tem. Mas, ainda assim, existem algumas dificuldades. Hoje, sem a inteligência artificial, quanto tempo demora esse exame? Sim. Então, como eu fui falando, o ganho foi progressivo. E aí existem uns exames que são muito mais rápidos, como a área de ortopedia, vamos colocar de uma forma geral. Hoje, um exame de coluna, um exame de joelho, um exame de tornozelo, geralmente dura em torno de 15 a 17 minutos. E aí agora, com a inteligência artificial,
o processo de aquisição das imagens, a qualidade das imagens, elas começaram a avançar de uma forma muito rápida e a gente já tem um ganho, especificamente nesse ano, com inteligência artificial de pelo menos uns 30%. Então, alguns exames a gente consegue fazer já com 10 minutos. Né? Oh, meu Deus. Uma coluna até com um pouco menos disso. Né? Um cérebro. Então, assim, hoje, um exame de crânio vai ficar em torno de 15 minutos. Gente. Se precisar fazer o contraste, que às vezes, dependendo do paciente, né, demora um pouquinho mais, aí 3 minutos a mais depois do contraste. Então, assim, melhorou muito, né? Que antigamente ficava, às vezes, 1 hora dentro do... Mesmo. Né? Tinha gente que dormia lá dentro do exame, isso era muito comum. Isso mesmo. E assim, aí a gente conseguiu já avançar e a gente hoje começa a dar mais qualidade, né? Hoje a gente tem, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Uma população... também de pessoas super ativas já numa idade mais avançada, na terceira idade, e que a gente começa a dar mais qualidade, porque é um exame que gera um pouco mais de ficar quietinho, então assim, às vezes aquele barulho incomoda mais, então às vezes a pessoa tinha que fazer sedado, porque tinha que ficar muito tempo ali sem parar, né? E hoje a gente já consegue incluir esses pacientes no exame de rotina, né? Então isso melhora muito. Além de que, quando o paciente mexe, eu acho que alguém já ouviu isso, você está mexendo muito, fica quietinho, segura a respiração. Então isso vai gerando artefatos que a inteligência artificial ela corrige. Então a gente não precisa ficar repetindo inúmeras vezes o exame. Então isso começa a dar ganhos, né, tanto de agilidade quanto de qualidade também dos exames. Porque ele começa... Isso. Como é que, em termos de imagem... Então ele começa assim, vamos supor que você tem... né, digamos um tumor, né? Vou colocar isso porque acaba que a gente vê com muita frequência o Hospital Evangélico a referência de oncologia aqui no nosso estado. Sim. Então você começa a delimitar melhor ele, você consegue mostrar a relação entre o tumor e as estruturas para que a gente possa facilitar depois a conduta, seja clínica ou seja cirúrgica dessas lesões. Então isso também nos dá mais capacidade de informar para o colega médico que assiste o paciente quais seriam aqueles limites ali do tratamento que ele pode oferecer ao paciente. Gente, impressionante, né? É impressionante que eu acho o Hospital Evangélico. Nós duas somos fãs do hospital. Que bacana, eu também sou, tá? Você também, né? Eu também sou. Como está sempre na frente. Sempre. Eu acho que no sul do estado é o único aparelho de ressonância que... É o único, né? É o único daqui do sul do estado. Como vocês falaram, né? Hoje eu sou cachoeirense, né? Mas sabe que eu vim de Vitória alguns anos atrás e vim para o Hospital Evangélico. Vim uma vez a semana, 2, daqui a pouco falei, quer saber? Aqui que eu vou fazer a minha carreira e estou super feliz e apaixonado assim, pelo hospital e pela cidade aqui. Que beleza. Doutor, quanto à equipe médica, essa equipe, quer dizer... o senhor é radiologista, tem outros radiologistas, tem uma equipe de apoio, eu imagino. Sim. Esse pessoal está sendo qualificado para essa nova tecnologia? Como é que está isso? Sim, aí a gente falou de um avanço que seriam das máquinas na aquisição dos exames, né? E a gente tem que acompanhar, até porque vai chegar em algum momento que essa inteligência artificial vai fazer grande parte do que a gente já faz hoje. Né? Então, nós como médicos, né, não só a parte médica, como equipe de técnicos de radiologia, que é quem está ali fazendo o exame, como equipe de enfermagem que assiste ao paciente. Primeiro, né, antes da gente falar especificamente do equipamento que vai fazer o exame, eu acho que assim, a gente precisa ser acolhido. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito no hospital, porque, procura o hospital quem precisa. Né? Já está então, frágil, assim, né? Naquele momento, eu acho que é o melhor momento de uma boa acolhida, de um tratamento humanizado, e eu acho que tudo começa assim. A partir daí, vem essa capacitação para a gente poder conversar com o paciente, explicar como acontece o exame, né? Tirar um pouco daquela ansiedade. E a partir dali, assim, a gente faz de uma forma mais ágil possível para que aquela experiência realmente tenha ali uma seriedade, uma qualidade, mas ao mesmo tempo que a gente possa liberar o quanto antes para continuar desenvolvendo suas atividades diárias. Né? A interpretação dos exames, a gente
participa, hoje são muitos eventos virtuais, né? A gente participa de discussões clínicas do Hospital Evangélico, isso é uma coisa assim, sensacional. Eu particularmente, eu não costumo trabalhar muito em clínicas, né? Eu gosto de estar inserido dentro do ambiente hospitalar, Tá. porque é onde você tem maior contato com as especialidades. Então, hoje de manhã já fiz uma reunião com o pessoal do pronto-socorro para discutir alguns casos. Daí tem discussão com a equipe cirúrgica, com a equipe da UTI, da cardiológica, vascular, pessoal da neurocirurgia. Então, essa dinâmica de o tempo inteiro você estar crescendo junto com outros colegas e profissionais faz com que a gente cada vez entregue mais e de uma forma melhor o resultado de exame e uma acolhida dos pacientes. Que coisa maravilhosa. Exatamente. Muito maravilhoso. A gente não vê, às vezes, o que acontece por trás, né? Às vezes eu você fico chega lá, encantada, é ouvindo aquilo você ali, falar, eu vai, fico mas assim, encantada. mas isso é rotina, assim. Eu acho que uma coisa que a gente cada vez percebe que, apesar da inteligência artificial vir trazendo inúmeras facilitações, cada vez mais as conexões, né? Uma equipe multitarefa, multidisciplinar, como nós estamos aqui, vários profissionais envolvidos para que a gente entregue a melhor experiência, né, para o ouvinte, a mesma coisa no hospital. Né? Então, assim, quanto mais interação entre as equipes nós tivermos, melhor vai ser o resultado final para o paciente, para o cliente que está lá com a gente. O tempo foi otimizado, o tempo durante o exame. E pós-exame, o resultado sai mais rápido? Sim. Antes, a gente tinha um tempo de processamento de imagens. Né? Esse tempo de processamento de imagem, ele também, cada vez ele fica ele fica menor. Ao mesmo tempo que hoje vai tudo para uma nuvem. Né? Então, é incrível, né? Como a tecnologia está disponível. Impressionante. Então, independente de você ter um profissional local, muitas vezes eu estou em qualquer ambiente e eu posso, aqui mesmo, eu posso acessar do meu notebook ali imediatamente. Então, a hora que a gente terminar aqui, se eu olhar para o meu telefone, né, tem alguma necessidade, poxa, Fábio, eu queria que você olhasse esse caso aqui, que é um caso mais complexo, eu estou conectado imediatamente. Né? Então, isso também é algo que veio trazer assim, um ganho absurdo. Sim. Então, muitas vezes você tem um colega lá, mas tem 2, 3 que estão, inclusive, nas suas casas fazendo home office, ou estão em outros lugares, outras cidades, todos eles ali disponíveis, né, de forma virtual para a gente poder conseguir olhar e liberar o exame o quanto antes. Que coisa maravilhosa. Eu estou encantada, realmente. Aliás, o Encantada. Hospital Evangélico, ele está, assim, há 1000 anos na frente de tudo, né? A gente ouve falar numa nova tecnologia, olha para o lado e já está lá dentro. Né? A robótica. Sim. Começou a discussão da Outro robótica. ganho maravilhoso, a robótica também, né? E é muito interessante o que você falou, porque foi uma coisa que chamou muita atenção conversando com os colegas cirurgiões, né? Então, a cirurgia robótica, ela tem muito menos, vamos colocar assim, efeitos colaterais, né? Do que você fazer uma cirurgia aberta ou mesmo por vídeo. E o paciente termina a cirurgia, no outro dia ele já está assim, doutor, eu quero ir embora. E assim, eles não estavam acostumados com recuperação tão rápida. E falavam, não, peraí, vamos segurar um pouquinho, porque será que está tão bem assim? Então, realmente, assim, o tempo que o paciente recupera é absurdamente mais rápido, né? Então, isso veio para ficar, como vocês falaram aqui. Isso veio para grande qualidade para nós, né? Que cada vez estamos vivendo mais e melhor. Né? Também não adianta viver mais se a gente não tem qualidade de vida. Então, acho que isso E eu acredito também que toda essa tecnologia hoje do evangélico é um suporte fundamental para o Instituto do Câncer que vem aí. Sem dúvida. Né, Marilene? Sem dúvida. Exatamente. E aí, por exemplo, a presença do Dr. Fábio, com a tecnologia que ele agora comanda e tão bem, né, é um suporte fundamental para o Instituto do Câncer, que vem aí, que vai precisar de muitos exames de imagem. Eu impressionado como é que cabe tanta coisa ali dentro. É verdade. É impressionante. Tá? Hoje, a gente faz assim, com essa nova tecnologia, a gente atende também, né, o Sistema Único de Saúde. Isso é uma coisa muito bacana, assim, também de grande orgulho, né? Porque da mesma forma que a gente atende pacientes
particulares. Com condições, né? A gente também atende o munícipe, né, que vai para o plano de saúde e da mesma forma, no mesmo equipamento, com a mesma agilidade. Eu ia perguntar isso agora, Isso é uma doutor. coisa muito bacana, assim, E muito o inclusiva SUS, e muito como é que bonita, fica? sem dúvida, né? Eu ia perguntar isso agora. A gente está fazendo hoje 24 horas de exame. A gente atende muitos e muitos pacientes. Dia e noite agora? Dia e noite agora. Dia e noite. Né? Então a gente está incluindo, tem até chamado de corujão de exames, né? Principalmente pacientes da ortopedia que ficavam numa fila muito longa. Então a gente está fazendo assim, exames todos os dias, a noite inteira, finais de semana, para a gente poder trazer esses pacientes para que eles possam fazer de forma mais rápida e poder dar continuidade ao tratamento deles, que às vezes ficavam meses na fila de espera. E a gente conversou com a superintendência, a gente conversou com a CESA, o Hospital Evangélico abriu as portas e, poxa, está muito, muito bacana, muito bacana. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Não, mas tem muito que conversar ainda. Aí, você quer que o doutor Fábio volte? Eu quero. Você quer, Marilene? Você pediu like, Regina? Já pode curtir esse programa, compartilhar com aqueles que precisam dessa informação, inclusive. Exatamente. E a gente só agradece. Doutor, suas considerações finais, vamos lá? Bom, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que quanto mais experiente a gente vai ficando, os anos vão se passando, a gente só agradece, né? Por estar aqui entre amigos, né? Um ambiente tão agradável, trazendo notícias tão maravilhosas. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado a você por estar conosco e me coloco à disposição. Quem sabe aí de novos papos aí que a gente possa ter. Volta, volta, volta. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado, gente. Até o próximo Entre Elas, com certeza.